Eu quero convidar-vos hoje para nós avançarmos do verso 14, portanto estou a falar Marcos capítulo 9, verso 14, e nós vamos até ao verso 29, ok? Marcos 9, versos 14 até ao verso 29. Vamos ouvir o texto. Está a falar de Jesus. Portanto, já viram, Marcos muitas vezes assume, olha, toda a gente sabe o que eu estou a falar. E então, precisa lembrar, quando se aproximou quem? Quando Jesus se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão. E há alguns escribas que disputavam com eles, com os discípulos. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudara. E perguntou aos escribas, o que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse, Mestre, trouxe o meu filho que tem o espírito mudo, e este onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele escuma, e arranja os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência e caindo endemoninhado por terra, revolvia-se escumando. E perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Apesar de ser o dia de Pentecostes, para alguns de nós, aqueles que já estiveram na Lapa, quase que parece o dia do pai. Porquê? A mensagem que foi pregada lá na Lapa chamava-se O Pai que não liga ao Filho. Curiosamente, o título desta mensagem chama-se O Pai que Chora. Então hoje, por causa de textos diferentes, estamos a falar acerca de pais e de filhos. Eu não sei como é que vocês estão acerca do assunto de pais e filhos, mas geralmente eu prefiro logo tirar, como os americanos dizem, tirar isto do peito, mas eu geralmente sou um pouco sensível a filmes de pais e filhos. Não sei se vocês lembram-se de algum filme, mas quando os filmes são acerca dos assuntos pais e filhos, eu geralmente fico assim um bocado comovido. Ainda ontem eu estava a ver um filme, e não precisam ser bons, podem ser mesmo até muito maus, mas se é com um pai e um filho, eu geralmente... Ontem eu estava a ver um com o Caleb, chama-se North Hollywood, e não era nada de especial, mas pronto, era um filme acerca de... Tinha assim uma cena do filho que se despedia do pai, e pronto, eu sou especialmente débil quando o assunto é esse. E nós hoje estamos num texto que, para mim, pelo menos, sou sincero, é um texto que me toca de um modo especial. Vamos voltar só rapidamente ao contexto, está bem? De onde nós vínhamos, porque Jesus a semana passada, não foi a semana passada, lembrámos a semana passada, mas Jesus tinha vindo de onde? De um acontecimento especial. Qual era o acontecimento especial? A transfiguração. A transfiguração aconteceu onde? No monte. Como é que nós chamaríamos com a linguagem de hoje a uma experiência assim? É como se Jesus e aqueles três, que era o grupo mais íntimo. Qual é o grupo mais íntimo de Jesus? Pedro, Tiago e João.
Então o grupo íntimo de Jesus foi com ele para um quê? Como é que chamaríamos hoje? Foi para um quê? Como? Um retiro, é isso mesmo. Foi um retiro, para um acampamento, se quisermos. Talvez aqueles que têm tradição de ir a acampamentos desde a infância, é o meu caso, para aqueles que têm tradição de ir a acampamentos bíblicos, quando o acampamento corre bem, geralmente é difícil querer voltar a casa, certo? E o que é que, por exemplo, quando nós somos mais novos e o acampamento teve muita intensidade para nós, qual é o nosso medo quando o acampamento chega ao fim? O acampamento foi muito bom, nós ficámos espiritualmente cheios, qual é o nosso medo quando o acampamento chega ao fim? Regressar ao normal. E o que é que a gente pensa? Eu vou voltar à normalidade, o que é que provavelmente vai acontecer comigo? Como? De certa maneira, aí a minha fé, aqui é que eu estava bem. Eu não sei se vos aconteceu, mas comigo aconteceu. Quando eu ia aos acampamentos, sobretudo ali a partir da idade dos jovens e sobretudo na entrada na adolescência, os últimos cultos, havia uma prática no acampamento que eu mais frequentei, o acampamento Batista, em Água de Madeiros, ali perto de Leiria, São Pedro de Moel, perto da Marinha Grande, e no último culto da fogueira era geralmente um culto muito emotivo. Então chorava-se muito no culto da fogueira. Eu não sei se esta geração ainda chora no último culto, mas a minha chorava muito e pensava, ai que tristeza, agora vamos voltar, será que a minha fé vai sobreviver? Eu sei que é uma comparação intencionalmente tosca, mas há algum desse ingrediente neste regresso. E lembra-te, o Newton pregou acerca disso, mesmo aquela ideia que Pedro tinha tido, era a ideia que todo o adolescente tem. E se nós pudéssemos ficar a viver aqui no acampamento? E se eu não tivesse de voltar para a casa dos meus pais, não é? Se eu pudesse ficar aqui para sempre e viver para sempre no acampamento. De certo modo, aquilo que Pedro sugeriu, vamos fazer um acampamento aqui, vamos acampar, vamos arranjar tendas, vamos ficar aqui, vamos tentar viver aqui. Daí que em 2000 anos de tradição, de leitura sobre este texto, com frequência se fala que depois de descer do monte é uma figura da própria encarnação de Jesus, no sentido em que Jesus na glória, não é? Filipenses 2, não precisam de abrir, mas fala-nos que Jesus estava na glória e ele esvaziou-se da sua própria majestade para vir até nós, e então é como se nesta experiência do monte da transfiguração se simbolizasse a própria encarnação, o facto de Deus se ter feito pessoa em Jesus, e agora ele tem de voltar à normalidade. Vem aí a normalidade. O que é que geralmente acontecia para aqueles que iam para retiros, para acampamentos? O que é que geralmente acontecia? Voltávamos à normalidade e depois como é que era a normalidade? A normalidade pode ser diferente. Uns podem ter uma normalidade mais normal e outros menos normal. Mas como é que era o regresso à normalidade? O que é que acontecia no regresso à normalidade, no geral? Como é que era? Os primeiros tempos, a pessoa volta e depois o que é que acontecia, inevitavelmente? Como? Havia uma transição, às vezes suave, às vezes nem tanto. E depois o que é que acontecia quando essa transição era feita? O que é que voltava, no fundo? Voltava? A fé muitas vezes esfriava. Isso, não é? A fé esfriava e, de certo modo, à medida que a normalidade voltavam os desafios à nossa fé. E muitas vezes, infelizmente, o próprio esfriamento da fé. Agora, repara, é neste contexto que Jesus está a voltar à normalidade e com ele Pedro, Tiago e João. Regressa à normalidade. Curiosamente, não é uma normalidade assim tão normal, porque há alguma coisa que está a acontecer que traz logo aquela agitação do dia a dia, mas até mais intensa. E agora vamos voltar ao texto. Queria só rapidamente que voltássemos a fazer o contexto para compreenderes o impacto das coisas que estão a acontecer. Verso 14. Quando Jesus se aproximou dos discípulos, portanto, que discípulos quantos é que ficaram lá em baixo? É só fazer as contas. Quantos é que ficaram? Quantos é que ficaram lá em baixo? 9, não é? Porque 3 estavam com ele. Portanto, ele volta aos seus 9 discípulos, ao grupo todo, e viu ao redor dele grande multidão. Portanto, não estão só os 9. Então imaginem, lá estão eles a descer do monte, não sabemos se o rosto de Jesus ainda brilhava, não é? Porque tinha ficado com uma aparência diferente, o texto não nos diz, mas lá estão eles a descer do monte e reparem, o grupo cresceu, não estão só os 9 discípulos, está uma multidão. Porquê?
E há alguns escribas. Quem são os escribas? Esta hora já os conhecemos bem. Quem são os escribas? São os, em grande parte, são o quê? São as autoridades religiosas e, sobretudo, estamos a pensar, quando pensamos em escribas, geralmente eles estão ao lado dos escribas ou fariseus. Portanto, reparem, pensem nisto uma vez mais. Jesus está no norte da Palestina. Portanto, significa, já partilhei isto convosco, o norte não era tão religioso. Portanto, significa que, uma vez mais, nós compreendemos que os inimigos de Jesus são muito fiéis a ser inimigos. Certo? Não sei se vocês já tiveram um inimigo fiel. Não? Todos preferimos um inimigo infiel. Alguém que não fique sempre zangado connosco. Mas Jesus tem inimigos fiéis. Eles fazem questão de perseguir Jesus. Então, Jesus e o grupo estão a descer, provavelmente iriam à espera de encontrar os 9 discípulos, mas não estão só os 9 discípulos, porque lá estão outra vez, né? Aqueles chatos que fazem questão de estar sempre a perseguir Jesus, os escribas, os fariseus. E disputavam com quem? A discussão está a acontecer entre quem? Força. Qual é? O que é que está a acontecer? É uma discussão entre quem? Entre os discípulos e as autoridades. Okay. Verso 15. E logo toda a multidão, portanto aquele povo todo que se tinha juntado, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. Jesus, ouçam, não é exagero, Jesus nunca consegue descansar. Não consegue. Ele chega lá e aquela multidão, que não era o grupo que ele tinha deixado, o grupo que já cresceu, vê e espantada vai para ele. Para os estudantes de grego, o espantado aí há um elemento de cansaço. Okay? Há um elemento de cansaço nesse espanto. Portanto, não é um espanto de... como quem diz, Jesus, vala-nos. Okay? Há uma saudação, mas no sentido de isto não está a ir a lugar nenhum. Porquê? Porque há um grande debate a acontecer. Agora, vamos por partes, porque o texto não é linear. E tu tens de estar atento ao que o texto está a dizer. O que é que acontece? Jesus, não é? Ele vira-se para quem? Verso 16. Vira-se para quem? Para os discípulos. É para os discípulos? É fácil, leiam lá o texto. Verso 16. Ele pergunta a quem? Aos escribas. Pensa nisto, porque estes detalhes são importantes. Jesus podia-se ter virado para o grupo dele e dizer, pessoal, que confusão é esta? Não, mas curiosamente ele vira-se para os seus adversários. E pergunta aos seus adversários, o que é que vocês estão a discutir com os meus? Não é? Reparem lá, verso 16. O que é que discutis com ele? E agora vai acontecer uma coisa estranha no verso 17. O que é estranho que está a acontecer no verso 17? Lê, está aí o teu texto à frente. Isto é como se fosse uma aula de português. É uma pergunta de interpretação. O que é estranho que acontece aí? O que é estranho? Há uma coisa estranha que acontece. Alguém de fora. Alguém de fora. O texto não vai seguir o debate de Jesus. Nós vamos compreender a razão do debate que Jesus está a averiguar. Aliás, não é o debate de Jesus, o debate que os discípulos estavam a ter com os escribas. Nós agora vamos compreender, felizmente vamos compreender a razão do debate, mas há uma interrupção, há uma intromissão. Ou seja, Jesus estava a falar com os escribas, mas quem vai responder não são os escribas. Quem vai responder é quem dá origem àquele debate. Quem é que está a começar a falar nesta hora? Força, quem é que está a começar a falar nesta hora com Jesus? Um da multidão respondendo disse. Quem é esta pessoa? Quem é? Quem é? É o pai do jovem. O pai do jovem, que já vamos ver que dá origem ao debate, interrompe a pergunta que Jesus faz aos escribas. Porquê? Porque o pai do jovem não lida com aquele assunto como quem debate alguma coisa. O pai do jovem tem um problema real. O pai do jovem não tem uma discussão académica ou teológica. Isso são os assistentes do problema. Mas o pai do jovem tem um problema real. E eu gostava que tu considerasses isto nesta hora. Porque isto é fundamental. Porque tu apercebes que, de certa maneira, Jesus vai até ao sururu que está a acontecer e, de certo modo, o sururu está relacionado com as discussões teológicas, os debates, os seus discípulos com as autoridades. Mas há uma coisa muito mais importante que o sururu teológico. É a necessidade daquele pai.
Por isso é que tu, quando lês o texto, tu tens, às vezes, por favor, lê em voz alta, procura outras traduções, mas percebe que não, as coisas não estão a acontecer de um modo linear. Porque o pai do jovem lunático, como muitas vezes aparece aí nos títulos da nossa Bíblia, o pai interrompe. E agora, olha, lembra-te, estás a ouvir um pai a falar. Mestre, trouxe o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, o espírito, okay? O espírito mudo, onde quer que o apanhe, despedaça-o. E ele escuma, e range os dentes, e vai-se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. Agora, Jesus sabe a origem do debate. Aquele pai chegou com o seu filho e pediu que os discípulos de Jesus o ajudassem. Vamos fazer aqui uma pausa rápida. Pausa rápida é um bocado um oxímoro, não é? Uma certa contradição. Se é uma pausa rápida, a pessoa provavelmente não consegue pausar. Mas deixa-me só levar-te a pensar nisto. E eu quero falar para pais e não pais. Portanto, tu não precisas ser pai para ir atrás do que o texto está aqui a dizer. Mas, por favor, coloca-te no lugar deste pai. Coloca-te no lugar deste pai. Ele tem um filho que está possuído por um demónio. Tão somente a descrição nos faz impressão. Dependendo da tradução, onde está escuma, pode estar espuma, e range os dentes e vai secando. A ideia de que aquele pai tem um filho que está refém de um demónio que, quando o apanha, o faz passar por um sofrimento terrível, é uma coisa que nós precisamos ler a Bíblia devagar para pensar nisto. Naturalmente, para quem já for pai, só imaginar este cenário é uma coisa muito... Só pensar é desagradável. Só pensar é desagradável. Curiosamente, Jesus vai responder a quem? É por isso que é preciso nós lermos com atenção. Porque quando tu lês os textos na Bíblia, eles às vezes são meio atravessados. E Jesus responde a quem? É ao pai do filho, não é? Não é? A quem é que Jesus vai responder? O que diz lá? Ele volta-se para aqueles que era suposto terem resolvido a questão. Volta-se para o debate agora. E aqui não está especificado, mas ele diz, respondendo-lhes, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. Reparem, isto é curioso, porque de facto este texto não é linear, ele está sempre a ser interrompido. Por um lado, Jesus queria saber o resultado, a razão da confusão, e percebe-se que tem a ver com esta discussão teológica, mas o homem, o pai do filho, interrompe aquilo. E quando lhe diz uma coisa que é difícil ouvir, curiosamente Jesus não fala para o homem, mas fala para o contexto onde a confusão se está a dar, onde a discussão está a dar. E o que é que ele diz? A expressão de... Quem é que tem a Bíblia para todos? Não sei se algum tem a Bíblia para todos, eu não tenho aqui comigo, mas eu gostava que alguém pudesse ler na Bíblia para todos, aí o verso 19. Ora, gente sem fé, até quando estarei convosco, até quando terei de vos suportar, tragam cá o rapaz. Até quando terei de vos suportar? Não há paciência que vos ature, não é? Não há paciência. Como nós em Portugal gostamos de dizer, é uma palavra mais forte ainda, paciência. Não há aqui. Não há pachorra. Não há pachorra para vos aturar. É alguma coisa próximo disto que Jesus está a dizer. E não te esqueças que à frente dele está o pai do filho. É estranho. Porque é que Jesus não foi direto falar com o pai do filho, mas ele diz, não há pachorra para vos aturar. Até quando é que eu tenho de vos aturar? E finalmente ele diz, então tragam-me lá o rapaz, tragam-me lá que eu vejo o rapaz. E trouxeram-me, verso 20. E quando ele o viu, o que é que acontece quando Jesus pede pelo rapaz? Respondam lá, tem o texto à frente, o que é que acontece? O que é que acontece quando Jesus pede pelo rapaz? O Espírito volta a entrar em ação. O Espírito tem o descaramento, o demónio tem o descaramento de tentar uma última, como é que nós diríamos, uma espécie de ação desesperada. E isto acontece à frente. Logo o Espírito o agitou com violência e, caindo o endemoniado por terra, revolvia-se, escumando.
como é que diz, Marta, como é que diz na Bíblia para todos? Se não te importa, já agora leia o verso 20 também. Trouxeram o Espírito ao que Jesus atirou logo para trás ao chão. Este revelava-se da terra, espumando pela boca. Eu não sei se vocês já viram alguma coisa assim, mas é uma coisa terrível de se ver. Sabem que a nível de sofrimento físico, descrito no Evangelho de Marcos, eu não sei se há um sofrimento pior do que este, excetuando, claro, o da cruz. Excetuando o sofrimento da cruz, eu não sei se no Evangelho de Marcos aparece uma cena tão gostosa de ver como um jovem, não sabemos bem a idade, os teólogos debatem a idade, mas um jovem possuído por um espírito, a espumar da boca em convulsões. No outro dia nós estivemos com uma amiga de infância, a Nitinha, a prima do Filipe, e a Nitinha é um ano mais velha do que eu. Nós crescemos juntos lá na Igreja Batista de Queluz. E uma das histórias sempre que mais me impressionou de ver alguém aflito foi porque esta nossa amiga Nitinha passou por uma fase na adolescência com uma epilepsia a determinadas alturas severa. E eu lembro que uma das coisas que mais me marcou na vida, nós ficámos na mesma turma, no sexto I, e a Nitinha, quando estava a sair do pavilhão da Escola Dom Francisco Manuel de Melo, isto aí, um cumprimento para quem vem da Amadora e da linha de Sintra, a Escola Dom Francisco Manuel de Melo, ao lado da Ciomara Costa Primo, ela começa a ter uma convulsão e na altura, nos anos 80, as escolas eram diferentes de hoje. Hoje as escolas estão feitas para ninguém se magoar. Na altura as escolas estavam feitas para as pessoas se magoarem, porque assim é que se ensinava alguém para a vida, vamos fazer isto de uma maneira que alguém se possa magoar aqui. Então, por exemplo, tinhas um caixote do lixo. Como é que o caixote do lixo era feito nos anos 80 para preparar as pessoas para as agruras da vida? Era feito de pedra e com cantos bem vivos, também com cantos bem vivos. Eu não sei se vocês são desse tempo, alguns estou a ver que sim. Portanto, tinhas um caixotão, uma coisa assim de cimento armado e geralmente sempre com esquinas. Era uma escola pedagógica que é para os miúdos caírem aqui e se magoarem à grande. Hoje, se vocês vão a parques infantis, não há nada disso, é tudo redondo, é tudo suave, mas, por exemplo, bem, não me posso perder aqui muito, mas os parques infantis nos anos 80, por exemplo, havia uma coisa extraordinária, que havia uma espécie de gaiolas que eram escadinhas que subiam em ferro e geralmente o chão era cimento, que era para certificar que o miúdo que caísse lá partia a cabeça, não é? Porque esse era o objetivo que eles precisam de aprender, portanto é bom que partam a cabeça. Então eu lembro, aquilo era assim umas gaiolas de escadinhas e às vezes podiam ser altas. A pessoa subia e geralmente era tudo cimento, cá em baixo. Então imaginem, nós estamos a sair da aula e a Nitinha começa a ter um ataque epilético e ela, quando cai, dá com a cabeça na esquina de cimento. Então, subitamente ela cai, começa a escola toda a juntar-se, ela tem um ataque severo de epilepsia, ao mesmo tempo que a cabeça dela começa imediatamente a inchar. Eu creio que seria a primeira vez que eu estava a assistir e aquilo marcou, toda a escola fica lá a ver aquilo e ela fica a estrebuchar durante, não sei, provavelmente, eu diria talvez 10 minutos, mas imaginem a descarga que existe para alguém que já eventualmente teve problemas de epilepsia ou atravessa essa condição, sabe que é uma descarga brutal, porque o corpo está em movimentos consecutivos e isso tem um custo físico. Eu lembro que assisti aquilo, ainda hoje tenho a imagem. Porque é que eu não vos quero impressionar muito, mas eu gostava que vocês deixassem que a Bíblia vos impressionasse, porque é este tipo de coisas que está a acontecer diante de Jesus. É este tipo de coisas que está a acontecer. Não no sentido em que eu não estou necessariamente a comparar o ataque epilético ao endemoninhado, mas sabem, muitos teólogos debatem até que ponto é que muitas vezes a epilepsia poderia estar ligada a um efeito de possessão demoníaca. Não me entendam mal, eu não estou a dizer que epilepsia é possessão demoníaca. Eu estou a dizer é que a pessoa, na condição de estar na possessão de um demónio, tivesse manifestações semelhantes àquilo que é um ataque epilético. Sem grandes elaborações, eu gostava que tu pensasses nisso. Porque no verso 21, o que é que acontece? Jesus pergunta ao Pai, quanto tempo há que sucede isto? E ele disse, desde a infância. Jesus aqui parece um médico, parece que agora entrou numa consulta, agora não é uma emergência, agora é uma consulta. E que Jesus pergunta ao Pai, olha, há quanto tempo é que isto acontece? Desde a infância. E imaginem vocês passarem
por uma circunstância prolongada no tempo de verem o vosso filho a sofrer isto. E ele vai-lhe dar detalhes. Repara, detalhes que ainda não tinham sido dados. São os detalhes que a gente dá quando vai ao médico. Muitas vezes, verso 22, o tem lançado no fogo e na água para o destruir. E agora vem uma parte fundamental no texto. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus vai dar uma resposta que é um pouco estranha. Dependendo da tradução, por exemplo, na minha aqui, João Ferreira de Almeida, creio que é a revista corrigida, esta diz: Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Quem é que tem outra tradução? Verso 23, quem é que tem outra tradução? Se achas que sim, tudo é possível ao que crê. Se achas que sim. Alguém tem outra ainda? Semelhante. Mas sabem, em algumas aparece só, se tu podes, quase como se Jesus estivesse a dizer mais ou menos isto, se tu podes. Isto não é acerca de se eu posso. Agora estou a parafrasear, ok? O que eu vou dizer tu não encontras na Bíblia. Mas há teólogos que dizem que a resposta de Jesus é um pouco assim, isto não tem a ver acerca do que eu posso. Eu posso tudo. Isto tem a ver acerca do que tu acreditas que eu posso. E sabem que é interessante, porque de certo modo o que Jesus está a fazer é que ele está a devolver a questão para o Pai. Isto é acerca da tua fé. O Pai, de certeza que quando disse aquilo, ele não estava a sugerir ou a insinuar que Jesus não tinha poder. Mas a verdade é que ele diz, Senhor, se tu podes, e Jesus devolve a questão, não é se eu posso, é óbvio que eu posso. É se tu acreditas que eu posso. E agora tem uma das frases, que talvez nos últimos anos tenha tornado uma frase até mais célebre do que no passado foi. Olha aí o verso 24. E é interessante, cada detalhe aqui vale a pena, meus irmãos. Como é que o pai responde? Logo o pai do menino clamando como? Clamando com lágrimas. Como é que ele podia viver esta circunstância e falar sem lágrimas? Porquê? Porque Jesus obrigou a que aquele pai tivesse de falar do seu coração. E quando tu falas do coração, com frequência, tu falas molhado. Tu não falas seco quando falas do coração. E aquele pai que se calhar até já tinha o coração tão maltratado pelos sofrimentos do filho, ele responde com lágrimas. E olha o que ele diz. Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Já viram o que é bonito? Porque o que é que parece no imediato? O que é que parece a primeira frase com a segunda? O que é que a primeira parece em relação à segunda e a segunda parece em relação à primeira? O que é que parece aqui? Parece o quê? Parece uma contradição. Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Eu acredito, ajuda a minha... Em algumas traduções eu sei que hoje aparece, ajuda a minha falta de fé. Como quem diz, eu tenho fé, ajuda a minha falta de fé. E nós dizemos, então, homem, decide, acreditas ou não acreditas? Acreditas ou não acreditas? Mas olha lá, verso 25. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Não é possível nós fazermos justiça a tudo aquilo que este pai está a passar. Mas repara, parece que no final daquilo tudo, o pai que já chorava, o que é que no final parece que aconteceu? Parece que ele perdeu o filho. Tu consegues colocar-te no lugar deste homem? Que este homem está aqui a sofrer? Como é que este homem não morre do coração a passar por estas coisas todas? No final parece que o filho morreu, mas olha o que a palavra diz. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele se levantou. É engraçado, nós queríamos mais detalhes, a Bíblia não nos dá detalhes, nós queríamos saber mais. O que é que Jesus disse a seguir, como é que foi, como é que eles se despediram do outro. Aquilo que nos é dito, curiosamente, não tem nada a ver com estas emoções, nada. O que é que nos é dito? Verso 28 e 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não o podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Eu quero terminar este sermão chamando a tua atenção aqui para a pergunta dos discípulos. A preocupação dos discípulos
Aliás, esta pergunta, no fundo, qual é a vossa opinião acerca da pergunta que os discípulos fizeram? Honestamente, somos um grupo mais pequeno, portanto, qual é a vossa opinião acerca da pergunta que os discípulos fazem a Jesus? Força, Giovanna, mais alto. Justa? Porquê? Porquê? Nessa altura, daqui a pouco de ser principado. Já foram mandadas nada. Quando chega no mundo, eles perguntarem, porque Jesus tinha, aliás, tinha-lhes dado a autoridade. Marcos 6, por exemplo, lembram-se? Quando Jesus deu-lhes a autoridade para expulsarem demónios. Portanto, é justo, de facto. Então, Jesus, tu disseste para a gente fazer isto. Porquê é que não funcionou? Mas também é verdade, ok, a Giovanna olhou pela positiva, mas agora vamos tentar olhar talvez pela negativa. O que é menos interessante na pergunta? Jesus vai responder, portanto, Jesus valorizou a pergunta dos discípulos, mas talvez o que seja menos interessante na pergunta? O que é que se calhar os discípulos estavam mais preocupados e que significou que eles não conseguissem ter feito a coisa da maneira certa? Em grande parte, os discípulos estavam preocupados em mostrar o seu poder e não se apercebem que, à moda de Jesus, o poder existe no reconhecimento da ausência dele. O que é a experiência de jejum e oração, se não a experiência de nós nos esvaziarmos diante de Deus? Deixem-me já avisar, o jejum não está em alguns dos manuscritos originais, mas eu acho que é justo dizer isto ainda acerca do jejum e da oração. Eu não sei qual é a tua prática de jejum e de oração, mas deixa-me só rapidamente para podermos terminar esta mensagem, porque ela já está a ficar mais longa. Mas deixa-me dizer isto. Eu faço sempre a mesma piadinha. Eu tenho a aparência de quem jejua muito, não é o caso, ok? Mas nas experiências que já tive de jejum, há uma coisa que eu aprendi acerca do jejum, que também já aprendi acerca da oração. A experiência de tu jejuares é que tu vais descobrir fraquezas novas em ti. Tu, quando jejuas, não te tornas nenhum herói da Marvel. Não tornas. Eu jejuei e de repente... É o contrário. Quando tu jejuas, a coisa extraordinária que acontece é que tu descobres coisas piores acerca de ti. Porquê? Porque quando tu ficas com fome, meu querido, minha querida, eu não sei como é que vocês ficam com fome, mas quando as pessoas ficam com fome, o pior de nós vem ao de cima. Então a experiência libertadora no jejum é que tudo aquilo que é mau, e eu não sei se é justo dizer assim, eu não sou médico nem terapeuta físico, mas as toxinas, não sei se são as toxinas, mas vem tudo o que é mau no teu organismo, vem ao de cima. E tu tens ali uma vontade em que os piores desejos vêm ao de cima, porque tu estás com fome. E agora vou brincar, mas vou falar a sério. É infantil nós matarmos todas as fomes que temos na vida. E agora falo especialmente nos homens. Eu quando vejo aqueles homenzinhos que não podem passar sem uma bolachinha ali, meus queridos, sério, é infantil tu matares todas as fomes imediatas que sentes. Porque é só sinal que te tratas como uma criança. Tu tens de saber passar fome. Tu tens de saber passar fome. Porque é quando tu passas fome que vais descobrir coisas acerca de ti que, quando és criança, preferes não saber. Tem de se alimentar. Eu gosto quando as pessoas dizem, ele está com muita fome, a gente tem de dar a comer. Os queridos, todos nós com fome, ou com frio, ou seja o que for, todos nós nos tornamos crianças. Então, ele não pode. Não, deixa-o sofrer um bocado. Deixa-o sofrer. As pessoas às vezes quando dizem, eu a meio da EBD tenho de comer. Deixem-se de conversas. Tenho de comer uma bolachinha entre a EBD e o culto. Ao estado que isto chegou, Filipe. Vejam bem. Que vai desfalecer. Estou-me a afastar. E aí, então... O ponto do jejum aqui é que quando tu te demonstras e te percebes da tua própria fraqueza, tu precisas e ficas mais dependente de Deus. Por isso mesmo é que, apesar dos discípulos não terem dito nada errado, como a Giovanna disse, mas é verdade que eles estavam concentrados na presunção do poder que eles tinham. E quando tu ficas presunçoso do teu poder, tu não precisas de Deus, tu vais ter menos poder. Tu precisas de Deus quando assumes o poder que tu não tens. E quando tu assumes o poder que tu não tens, tu começas a depender do poder que não tens. E esse é o poder de Deus. Qual era o problema dos discípulos que tu vês até pela discussão que se gerou? Eles estavam, como creio que foi João que disse, de facto, de certa maneira, eles estavam no nível de debate dos escribas e dos fariseus.
Eles estavam a fazer quem é o campeonato, quem tem mais poder. E a discussão não era uma discussão teológica acerca de quem podia mais ou acerca de quem sabia mais. Não era uma discussão de teologia. É por isso que o pai do filho interrompe aquela teologia toda. Porque a verdadeira necessidade não é tu mostrares a tua performance diante de Deus. A verdadeira necessidade é tu mostrares a tua necessidade diante de Deus, e só quando tu mostras a tua necessidade diante de Deus é que Ele vai começar a fazer alguma coisa. Por isso, com esta casta de demónios, isto não vai lá com exibição. Aí somos os maiores. Aí eu vou ganhar este jogo. Isso é uma infantilidade. Os grandes desafios da vida vai lá com humilhação. Vocês têm de se humilhar, porque só humilhados é que vocês vão ter poder. Só quando vocês passam mal é que vocês vão passar bem. É isto que Jesus está a dizer. Termino só chamando a tua atenção para uma coisa, porque isto é tocante no caso do homem. Nós queremos que este pai nos ensine. Este pai mostrou um momento complicado e difícil de explicar em que se junta dúvida e determinação. As duas coisas aparecem juntas, dúvida e determinação. Eu creio, ajuda a minha incredulidade. Eu tenho fé, ajuda a minha falta de fé. E mais uma vez parece, mas isso não casa. Lembra-te, isto não é a primeira vez que está a acontecer. Verdade seja dita, o primeiro pai do jovem lunático não foi o pai do jovem lunático, foi uma senhora, há uns capítulos antes. Quem é que foi aquela primeira senhora que juntou estes dois elementos também? Por isso é que, de facto, as mulheres vêm sempre à frente dos homens. Quem é que foi aquela senhora que juntou carência com combate? A mulher sirofenícia. Porque ela mostrou que não ia arredar de assumir a sua necessidade, mas ela ia lutar. Nesse aspecto, este pai jovem lunático, e novamente estamos a falar fora das regiões santas, fora das religiões religiosas, são estas pessoas que vão dar o exemplo de que a fé é sempre tu assumires o que te falta. Porque é que os discípulos não têm poder para fazer milagres? Porque estão a ser influenciados pelas autoridades religiosas que nunca assumem as suas faltas, só assumem a sua presunção de poder que têm. Portanto, que hoje nós possamos pensar neste homem e dizer a mesma coisa que este homem disse a Jesus. Jesus, eu tenho uma fé fraca, mas eu preciso que tu aumentes a minha fé. E aí acredita, os milagres acontecem de facto. Os milagres acontecem porque quando a humilhação se dá, o poder de Deus pode substituir toda a nossa presunção. Que o Senhor nos ajude nisto. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos-te por esta tarde bonita. Senhor, nós agradecemos pela cada pessoa que tu aqui trouxeste. Cada pessoa é valiosa aos teus olhos, Senhor. Porque todos aqueles que confessam fé em ti, aprendem que são filhos teus. Ó Senhor, e nós quando olhamos para um coração de um pai, de uma mãe, e hoje pensando no pai do jovem lunático, ó Senhor, tu és pai, tu és Deus Pai. Tu cuidas dos teus filhos. Senhor, não há sofrimento que nós atravessemos que não seja para chegar a um lugar melhor. Dá-nos essa convicção quando isso acontece, Senhor. Ajuda a nossa falta de fé, porque ainda nos falta tanta. E que hoje, ao sairmos daqui, nós possamos estar tomados de um espírito de esperança e não de um espírito de derrota ou de castigo. Pelo contrário, de sabermos que tu estás a cuidar de nós, porque és o Pai perfeito que nós tentamos ser e não conseguimos. Obrigado, Deus Pai. Por causa de Jesus, pelo Espírito que nos garante todas estas coisas. Oramos em nome de Cristo. Amém.